Abra aí a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 9 até o verso 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 9 até o verso 20. A palavra de Deus nos diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Palavra que nos traz direção, palavra da verdade, que nos leva, que nos conduz a toda a verdade, que nos retira de todo engano, que traz libertação. Ela mesma diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que seja noite de verdade nos nossos corações, de libertação de conceitos errados, Pai, para que em nós permaneça a fé genuína no Deus verdadeiro, crendo no Senhor e nas suas promessas, crendo no poder de Deus que está sobre nós. Fala, Senhor, ao nosso coração através da tua palavra. Usa a minha vida como um instrumento do Senhor. Dá-me a unção e o poder do teu Espírito para me capacitar a ministrar a palavra de acordo com a tua vontade. E que todos neste lugar sejam abençoados pela tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, estamos diante de um momento de embate na vida do rei Josafá, um momento em que ele está enfrentando um grande povo que vem contra ele, muito maior do que ele poderia enfrentar.
E a Bíblia fala algumas coisas a respeito do rei Josafá e o coloca como um dos melhores reis que já reinaram em Judá. Depois da divisão do reino, que você sabe pela Bíblia Sagrada, nós tivemos diversos reis em Judá, começando por Davi e a sua descendência, e Josafá, um desses descendentes, foi um dos melhores reis que Judá já teve. Para que a gente possa entender o que está escrito, volte um pouquinho em 2 Crônicas 17, e vamos ler o versículo 3 até o versículo 6. Veja o que a Bíblia fala a respeito deste rei chamado Josafá. Diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Veja o testemunho bíblico a respeito deste rei Josafá. Andou nos caminhos de seu pai Davi. Não quer dizer que Davi fosse diretamente o seu pai, mas o seu antepassado mais conhecido. Todos os reis de Judá eram herança de Davi, né? O reino de Davi jamais terá fim, por isso Jesus também, ele é herdeiro desse reino, é o rei também da descendência de Davi. Mas o que a Bíblia diz é que por esse caminho de honra, de valor, ele andou, por esta verdade ele baseou a sua vida, expulsou a idolatria do reino, foi reconhecido pelo povo, abençoado pelo povo. Essa é a história desse homem. Mas quando nós voltamos aqui ao capítulo 20, um pouquinho depois dessa história do seu início, nós vemos que apesar disso tudo, os inimigos se levantaram contra ele. Mesmo sendo um homem super abençoado, reconhecido, temente a Deus, que andou no caminho do Senhor, isso não impediu que neste momento ele estivesse cercado por inimigos. Diz o versículo 1 e 2 do capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, 2 povos, e também alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Veja a notícia que ele recebe num determinado momento da sua vida. Está tudo bem, ele expulsou a idolatria, ele era um bom governante, um homem temente a Deus, andou no caminho de Davi, todas as qualidades que ele possuía. Mas num determinado dia, ele acorda de manhã e recebe essa notícia: olha, está vindo uma grande multidão contra você, e eles querem certamente te fazer mal, eles querem te dominar, eles querem te derrubar. Primeira lição que esse texto nos dá, irmãos, é aquela que já comentei aqui diversas vezes: o fato de nós sermos fiéis, o fato de sermos cristãos, tementes a Deus, não nos livra de todas as dificuldades da vida, não nos livra de enfrentarmos tribulações. Você já está cansado de me ouvir falar, a Bíblia citando o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então isso é comum, mesmo fazendo tudo certo, mesmo sendo temente a Deus, mesmo sendo um exemplo até para os demais, teremos aflições. Problemas podem chegar de repente quando a gente menos espera, e foi o que aconteceu com Josafá. E apesar de Josafá ser quem ele era, do jeito que a Bíblia diz, qual foi a sua reação ao ouvir essa má notícia? Veja o versículo 3, o que diz: então Josafá teve o quê? Teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Como homem, ele teve medo. Isso é normal, irmãos? É normal.
Algum de nós aqui não tem medo de nada? Algum de nós aqui pode dizer, não, eu posso receber qualquer notícia que eu estou pronto para tudo? Isso não é verdade. A gente está sujeito a enfrentar um momento de medo, porque eu não esperava e de repente veio uma notícia, olha, tem uma pessoa, não, tem uma multidão atrás de você. Tem uma multidão vindo, já estão ali naquele lugar, já estão perto daqui e a coisa vai piorar para o seu lado. Então ele teve medo como qualquer um tem medo. O problema é o que a gente faz com o nosso medo. O cristão também tem medo, queridos. O cristão também passa por dificuldades. Mas qual é a diferença? Tem uma diferença. O inimigo não vai nos destruir, porque nós temos Deus que cuida de nós. Então nós temos fé. E o medo que nós sentimos não vai nos dominar, porque o medo não vai me levar ao desespero. Há pessoas que quando estão com medo ficam desesperadas, baratinadas. Mas o medo num cristão o leva para buscar o Senhor, o leva para a oração. E não foi o que aconteceu aqui com Josafá? Ele teve medo e o que ele fez? Saiu correndo, gritando no meio da rua, pulou debaixo da cama, chorou? Não, a Bíblia diz que ele teve medo e se pôs a fazer o quê? A buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum em todo o reino. Ele anunciou, vamos jejuar, nós vamos nos fortalecer. Jejum é fortalecimento espiritual. Enfraquece a carne, mas fortalece o espírito. Então o medo de Josafá, que é normal, que todos nós podemos ter, o levou a encontrar-se mais com Deus, a buscar mais a Deus, levou a fortalecer o seu espírito e apregoou em jejum para todo o povo, dizendo, vamos jejuar, porque nós vamos enfrentar um inimigo real, uma dificuldade séria. Essa dificuldade está chegando e nós temos que estar preparados. Jesus não disse isso aos seus discípulos? Jejuai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, vem problemas por aí, virão tentações, virão adversidades, mas não deixe que eles te peguem de surpresa. Jejuem, orem, busquem. O medo pode chegar, mas que ele te leve para mais perto de Deus e não para longe do Senhor. E foi isso que aconteceu com o rei de Josafá. E como eu disse, nós, como cristãos, estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Coisas que podem surgir de repente na nossa vida, que a gente não está esperando, que coloca a nossa fé à prova, que trazem ameaças para a nossa segurança, para a nossa estabilidade. O Josafá estava estável no seu reino. Ele era aceito pelo povo, era abençoado por Deus, não tinha nenhum problema. Mas o problema chegou de repente. Nós estamos preparados, irmãos, para enfrentar um problema que chega de repente? Será que todos nós aqui estamos prontos para enfrentar uma adversidade que bate na porta de surpresa? Então a gente precisa aprender com esse texto, queridos. Como eu já disse várias vezes aqui também, essas histórias estão na Bíblia. Não é para a gente conhecer a história da Bíblia, mas é para servir de exemplo para a gente. Aquilo que está registrado, como diz a palavra de Deus mesma, tudo que foi escrito é para o nosso aproveitamento, é para a gente aproveitar do que foi registrado, não apenas para conhecer o fato histórico, mas para aprender no nível espiritual como lidar com essas situações. E o que vai acontecer aqui no texto que a gente já leu, vai mostrar como é que a gente enfrenta uma adversidade que chega de repente, que chega para nos surpreender. E a principal lição que esse texto aqui nos ensina é que a nossa maior arma contra essas surpresas é a nossa fé, a nossa confiança para com Deus. Por isso a Bíblia enfatiza tanto a importância da fé, dizendo que sem ela é impossível agradar ao Senhor. Por isso a Bíblia diz para nós que a nossa fé é que vence o mundo. Porque nessa hora que a coisa aperta, o que nos resta é a fé. Só que a fé é o que há de mais importante para nós. Então a confiança em Deus, inabalável, mesmo que
tudo desabe ao meu lado, eu permaneço confiando em Deus. Eu não sei o que Ele fará, eu não sei como me livrará, mas eu sei que vai fazer. Essa é a fé que vai nos ensinar a lidar com essa situação. E o que nós vamos ver aqui na vida de Josafá e do povo que estava em volta dele, é esta manifestação de confiança para com Deus. Então vamos olhar para esse texto e ver como é que ele enfrentou esse medo, apregoou o jejum, buscou ao Senhor, mas de que maneira ele tratou desse problema. Veja só, voltando ao capítulo 20, em que nós estávamos, vamos ler o versículo número 9. Diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Veja, em caso de angústia, o que Josafá está aqui recomendando? É como se ele estivesse dando aqui uma receita, não é? Olha, em caso de dor, em caso de angústia, em caso de medo, em caso de qualquer surpresa que você tenha, vá clamar ao Senhor, se apresente na casa de Deus e clame ao Senhor, porque o Senhor tem um compromisso com a casa dele, o Senhor tem um compromisso com a igreja, e que não é necessariamente esse prédio, mas somos nós, irmãos. Deus tem um compromisso conosco, e o que Josafá declara aqui, queridos, é isso, que a gente vai clamar na nossa angústia, Deus ouvirá e livrará. Então o que ele está dizendo, angústia é algo que pode acontecer, mas é na casa de Deus que eu vou encontrar o meu refúgio. É na casa de Deus, é na companhia dos irmãos, é na comunhão dos santos, é na igreja do Senhor. É ali que eu vou encontrar o consolo que eu preciso. É ali que eu vou encontrar aquele Deus que está disposto a ouvir e que honra as orações que se fazem nessa casa. Essa é a palavra invocada por Josafá naquele momento. E veja, a Bíblia diz no Salmo número 34, você pode ler aí comigo, no Salmo número 34, a palavra do Senhor diz no versículo 17, é um salmo de Davi. Veja, clamam os justos e o que acontece? O Senhor os escuta e depois os livra de quantas? De todas as suas tribulações. 3 passos aqui. Primeiro, eu clamo. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus faz. Você crê nisso? Essa é a atitude. É essa atitude que Josafá está ensinando, que ele viveu e que ele praticou. Se eu estou na angústia, se chegou de surpresa o problema, eu não vou sair gritando por aí, eu vou para a casa do meu Deus. Eu vou para a igreja do Senhor, eu vou ali clamar a Ele, porque quando eu clamo, Ele escuta o meu clamor. As minhas orações não são palavras ao vento, elas são ouvidas por Deus, e quando Ele ouve, Ele age. E agindo Deus, quem impedirá? Não diz a Bíblia? Ele atua, Ele livra de todas elas, Ele dá o livramento completo, Ele não livra pela metade, Ele não livra só um pedaço, Ele age de maneira plena sobre a nossa vida. Mas esta fé é a fé de Josafá, é a fé que nos ficou de exemplo. E como é que nós temos que clamar ao Senhor? É clamar a resposta. O segredo, se a gente quer saber, é clamar. Clama porque o Senhor escuta. Clame, fale, coloque diante de Deus, porque Ele faz. No versículo número 6 do capítulo 20, olha só o que fez. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Como é que Josafá clamou? Antes até de pedir alguma coisa a Deus, ele exaltou a Deus. Ele exaltou, é como a oração que Jesus nos ensinou, não é? O Pai Nosso que estás nos céus, o que é aquilo? Ela não começa pedindo alguma coisa, ela começa exaltando a Deus.
ela começa glorificando o Senhor. E aqui Josafá, no seu clamor, ele começa dizendo os feitos de Deus. Não é o Senhor que domina sobre tudo? Não é no Senhor que está a força e o poder? Não há quem te possa resistir. A pergunta que eu faço, nós cremos nisso, irmãos? Nós cremos que nosso Deus é poderoso mesmo? Nós cremos que quando Ele põe a mão, ninguém pode segurar? Que quando Ele abre, ninguém pode fechar? Que quando Ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar? Nós cremos que a mão de Deus é poderosa e que ninguém pode resistir à sua voz. Isso é fundamental. A fé cristã é a fé que acredita nesse domínio, nesta soberania de Deus. E essa é a declaração inicial de Josafá. No versículo 12, olha como ele diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Veja como é que ele clamou, irmãos. Ele clamou olhando só para o Senhor, só para o Senhor. Ele disse: os nossos olhos estão postos somente no Senhor. E o que ele fez? Ele reconheceu que ele era incapaz de lidar com aquilo. Ele reconhece que ele é fraco. Veja quando Paulo teve essa experiência. O que Paulo disse? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa nela. É quando eu reconheço que sou incapaz, é nessa hora que Deus faz o impossível. Então eu não vou vencer essas adversidades da minha vida que podem surgir de repente com a minha força, achando que eu estou preparado, que eu estou bom, que eu estou isso, estou aquilo. Não! A declaração de Josafá não é uma confissão positiva, como alguns ensinam por aí, não é? Algumas pessoas ensinam confissão positiva, a palavra tem poder, né? Então ela diz assim: olha, não fale nada negativo, só fale o positivo. Olha, diga assim: eu vou te vencer, inimigo, vem cá, diabo, que eu vou te dar uma rasteira. Não foi isso que fez Josafá. Josafá confessou que Deus é poderoso para fazer, que Deus é poderoso para realizar. A confissão dele foi em relação a Deus, mas quando ele fala em relação a ele mesmo, o que ele diz? Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, nós nem sabemos o que fazer. Ele confessou a total incapacidade de lidar com isso, irmãos. E essa confissão negativa, entre aspas, não vai mudar nada no seu destino, porque quem tem o controle é Deus. Deus não está preso às nossas palavras. Se a gente fala positivo, se fala negativo, a palavra final é de Deus. E o que eu tenho que dizer, e aí não duvidar, é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é a minha confissão. Eu creio que Deus é poderoso. Ele faz muito mais do que eu penso. O que eu imagino ser a solução nem sempre é o melhor. O que eu acho que devo fazer nem sempre é o melhor. Então é melhor eu confessar que eu não sei o que fazer. Existem coisas que chegam que a gente não sabe o que fazer com elas. Não sei como lidar com isso e não tenho que dar resposta para tudo. A gente tem a mania, às vezes, de querer dar resposta para tudo, querer ter a solução para tudo. Tem coisas que a gente não tem resposta nem solução. E aí, nessa hora, é entregar a Deus, mas nunca deixar de crer que Ele é poderoso para realizar, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. Dizer: Senhor, eu não consigo lidar com isso. Isso é muito maior do que eu. Isso é muito maior do que eu posso suportar. Então, é no Senhor que está a minha confiança completamente. Foi assim que ele clamou. No versículo 13, continua assim: olha, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Veja, é interessante esse versículo aqui no meio dessa história, né? O que isso tem muito a falar para a gente? O que tem para falar, irmãos, é algo fundamental até para a família. Quando nós enfrentamos uma luta, quando chega um problema de repente,
Se você tem uma família, se você é casado, se você tem filhos, tem marido, tem esposa, se você tem uma família, o seu problema é o problema da sua família. Sabia disso? Ninguém tente resolver problemas sozinho. Isso aí é o maior perigo de frustração que pode existir e o maior perigo de colapso familiar. Nós precisamos envolver a família no nosso problema. Veja, o problema era do povo, o problema era do rei. Alguém diria, o rei que se vire aí. Ele que é o rei, ele é que tem que dar um jeito nisso. O povo mais simples dizia, não, o rei com seu exército, com seus soldados, o problema é dele. Não, mas todos foram jejuar, todos foram orar e todos estavam diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 13, as crianças, as mulheres, os filhos, todo mundo estava junto nessa peleja. A peleja de um é a peleja de todos. Guarda isso no teu coração. Se tem problema na família, o problema é de todo mundo. Se o pai ficou desempregado, de quem é o problema? É da mãe, é dos filhos. Ah, não vou contar para os meus filhos que a gente ficou desempregado, não. E deixa eles continuar gastando tudo do jeito que eles sempre gastaram. Aí você vai para a falência, né? Aí depois você vai se matar, como já havia acontecido com algumas pessoas. Por quê? Não, ninguém pode saber que eu estou com um problema. O problema do pai é o problema da mãe. E o problema do pai e da mãe é o problema dos filhos. E eles precisam saber disso, porque precisam estar todos juntos, porque quando o barco afundar, afunda todo mundo junto. Então o problema é de todos. Todos estão no mesmo barco. Isso a gente transfere esse conceito para tudo. Veja até para o que a Bíblia diz sobre a igreja. Quando a Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele, é esse princípio. Não estamos todos no mesmo barco. Se alguém cair, todo mundo é prejudicado. Se alguém pecar, todo mundo é prejudicado. Se alguém está triste, todo mundo fica triste. Se alguém está alegre, todo mundo fica alegre. Porque a gente precisa estar envolvido nisso tudo. Eu não posso ficar isento do que está acontecendo do meu lado, porque eu faço parte dessa família. Então o clamor que Josafá nos ensina é esse clamor que envolve todo mundo. Se o pai e a mãe vão jejuar, os filhos têm que jejuar também, irmãos. Ah, mas ele não sabe, ele gosta de danoninho, corta o danoninho dele essa semana. Ensina a criança no caminho que deve andar, não é o que diz a Bíblia? Ah, não, ele é muito novinho, então deixa o diabo levar ele. Depois que o diabo levar ele, você tenta ensinar ele alguma coisa, que eu quero ver se vai dar tempo. Ou você ensina antes do diabo pegar, ou depois que o diabo pegar, não tem mais como voltar. Então nunca é cedo para começar a instruir a criança. Nunca é cedo para começar a ensinar. E isso que nós temos que fazer. O problema de um é o problema de todos. E há vários exemplos na Bíblia em que todos estão juntos orando, todos estão juntos ouvindo a palavra, todos estão juntos ouvindo a pregação. É pai, é mãe, é filho, é criança de peito, criança de colo, engatinhando, o que for. Todo mundo está junto no mesmo barco. O problema quando chega de repente afeta todo mundo. Se Josafá cai, cai todo mundo, irmãos. Então é todo mundo que vai ser afetado, é todo mundo que tem que estar junto nessa luta. No versículo 18 está escrito, então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Como é que ele clama? Em adoração. Várias lições ele vai nos dando, né? Todos se prostram, todos adoram a Deus. Ninguém aqui está reclamando da sorte, está todo mundo adorando ao Senhor. O que muitos de nós fazem é exatamente o contrário. Veio o problema que você não esperava, aí você diz, meu Deus, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Ó vida, ó azar. Não tem vida nem azar, irmãos. Deus é soberano. Então, em vez de reclamar da sorte, adore ao Senhor, se prostre diante de Deus. Quem somos nós para nos levantarmos diante de Deus para peitá-lo? Nossa posição é prostrados,
em adoração. É o que aconteceu com Josafá. Versículo 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Botaram o som no último volume. Vamos louvar o Senhor. Deus não vai ouvir nenhum choro nosso. O que Deus vai ouvir aqui é louvor. Deus não vai ouvir nenhuma lamentação, nenhuma reclamação da sorte. O que Deus vai ouvir aqui é o povo adorando a Deus. O inimigo está vindo. Não esquece que no meio disso tudo, aqueles povos continuam marchando, continuam se aproximando cada vez mais. Mas eles estão ali adorando a Deus. Isso está aqui, irmãos, para a gente aprender. Isso é lição prática para a nossa vida. No versículo 20, ele diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Completa está a adoração, o clamor de Josafá. Todas essas fases importantes para nosso aprendizado. Creia, confie na palavra de Deus, a profecia que vem do Senhor, a ministração da palavra que é de Deus, ela é direção para a nossa vida. E aí, queridos, o que aconteceu no final dessa história? Aí aconteceu o milagre, não é? Aí o impossível aconteceu. O pequenininho venceu o grande. O Davi derrotou o Golias. Aí é a coisa que vem de Deus. É o impossível. É o impossível aos olhos dos homens. Por quê? Quando clamaram, quando não resmungaram, quando simplesmente confiaram em Deus, receberam de Deus instrução precisa. Veja, Deus levantou um profeta no meio deles para falar, versículo 15, olha só: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Isso é o profeta falando. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa é a palavra que já deixa tudo claro e tranquilo. Imagina Deus dizendo para você assim: olha, você está com medo disso aí, eu sei que você está com medo, eu sei que isso é assustador, eu sei que isso é perigoso, mas olha, eu quero te dar uma boa notícia: essa luta, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Aí você está tranquilo agora? Hein? Deus fala: essa luta é minha, não é sua. Ora, você já viu Deus perder alguma luta? Eu posso perder várias delas, mas o meu Deus não perde nenhuma. Então, se Ele está dizendo que a luta é dele, irmão, aí eu não preciso realmente temer. O resultado desse clamor foi que veio a palavra do profeta. Mas ainda no final, no verso 20, o que Josafá diz: creia em Deus e creia no profeta, creia na palavra que veio de Deus, acredite nisso, porque é daí que virá a nossa vitória. O versículo 16 diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Então ele diz: olha, você vai descer e vai se encontrar com eles. Eles estão vindo. Você vai esperá-los aqui? Não. Você vai partir em direção a eles. Olha a ousadia entrando na jogada aí. Mas de quem? Minha? Não, eu por mim saia correndo, né? Eu por mim, analisando o que eu tenho, o que eu possuo, sabendo da minha incapacidade total de lidar com isso, eu bati em retirada. Se eles estão vindo por aqui, eu vinha para lá. Mas Deus está dizendo: não tenha medo, porque a luta é minha. Mas você vai fazer uma coisa para mostrar que você não tem medo. Você vai marchar na direção deles. Você vai encará-los de frente. Essa é a prova da fé, irmãos. A fé que não é apenas só falada, mas que é vivida, que é comprovada.
E a nossa fé se comprova por ações. Ações. Por isso Tiago dizia, a fé sem obras é morta, porque ela precisa ser comprovada em atitudes. E a atitude maior é essa. Eu sei que você é pequeno, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu não tenho condição, mas Deus disse que a luta é dele e mandou eu ir, então eu vou. Problemas se encaram de frente. Guarda essa lição na tua mente. Tudo do qual você foge se torna maior do que você. Se você foge do problema, ele aumenta e te persegue. Mas se você o enfrenta, ele fica menor. Então, Deus está nos chamando para enfrentar, confrontar, ir de frente para os problemas e não sair correndo. Entende? Você vai na direção do problema, porque Deus está contigo. Porque Deus tem a palavra final, porque a peleja não é sua, ela é de Deus. Então essa é a razão deles poderem marchar de frente para o inimigo. Mas olha o verso 17, continua dizendo o profeta, neste encontro não tereis de pelejar. Olha aí, você vai, mas você não vai ter que fazer nada. Agora tome posição, fique parado. E veja o salvamento que o Senhor vai te dar, ó Judá e Jerusalém. Não tema, nem se assuste. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor é com vocês. Quer mais do que isso? Então o que eles vão fazer? Sair na direção do inimigo, chegar diante do inimigo e parar, tomar posição, enfrentar, se colocar de frente e ficar parado, mas ir até lá é a parte minha. Vencer o inimigo é a parte de Deus. Enfrentar a adversidade é a minha parte. Corrigir o problema, resolver o problema é a parte de Deus. E ele diz, olha, você vai lá e você finca o pé e fica parado. Veja, eu preciso estar lá. E eu preciso fincar o meu pé. Tomar uma posição é o que o texto diz aqui. Tome uma posição. O que você faz quando Deus disse a você, tome uma posição? Você sai engatinhando? É? Essa é a posição que você toma? Qual é a posição que Deus espera da gente? Posição de crente. Posição de quem não tem medo. Posição de quem confia no Senhor. Posição de enfrentamento. Foi como Davi diante de Golias. Quem é esse baixinho atrevido aí? Quem é que vocês mandaram contra mim, esse toquinho de gente? E Davi foi lá, né? Parecia aquele piquenês, né? Todo empombado. Eu vou contra você, incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Ele foi. Irmão, isso é postura, isso é posição. Qual é a nossa posição? É de medo, é de ficar debaixo da cama se escondendo, fugindo do problema. Não, problemas se enfrentam com fé, com ousadia, com confiança em Deus. A gente enfrenta os nossos problemas e Deus nos dá a vitória. Ele disse, basta você tomar posição, aí deixa comigo e você vai ver. Somente com os seus olhos você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer. Mas a posição quem vai tomar é você. Veja, Deus nunca vai tomar a posição por mim. Eu é que tenho que tomar a posição. Entendeu isso? Deus nunca vai tomar a posição por você. A atitude é sua, mas o milagre, a ação é de Deus. Mas a posição, ela é minha. Estar parado, em posição, estar ali pronto para enfrentar aquilo com segurança, estar ali crendo que o Senhor vai fazer o que Ele prometeu. Porque também se Ele não fizer, eu estou roubado. Ou não é? Estou ali de cara para o inimigo. Mas essa é a confiança. Essa é a confiança que Deus pediu que Moisés também colocasse na cabeça do povo, dizendo, olha, não temam esses egípcios, porque vocês nunca mais vão tornar a vê-los. Mas marchem diante do mar, com o mar ainda fechado. Marchar quando ele já está aberto é mais fácil,
Mas marchar quando ele está fechado e acreditar que quando eu chegar na beira o mar vai abrir é outra coisa. Essa é a fé que Deus espera da gente. A fé que confia sem questionar. A fé que acredita, que deposita toda essa confiança no Senhor. Não tema, não se assuste, porque o Senhor é convosco, é o que é dito aqui. Então, amados, Deus é conosco, Deus é contigo, teu Jesus se chama Emanuel, estará para sempre conosco. Eu estou em algum lugar sozinho sem Ele, só se eu quiser, só se eu for para um lugar errado, só se eu me afastar dEle. Mas se eu estou com Ele, Ele está comigo, em todo tempo, em todo momento, e nele eu posso confiar. Então, diante das promessas de Deus, a única coisa que eu preciso fazer é a parte que me cabe. Nunca peça para Deus fazer a sua parte, porque você não consegue fazer a parte de Deus. Então, faça a sua parte e deixe que Deus faça a dele. Apenas creia, confie, levante, lute. E o versículo 20, eu vou ler de novo, diz: pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Fizeram o que Deus mandou, mas levantaram cedo. Deus ajuda quem cedo madruga. Sabia disso? Está sem emprego? Levanta cedo amanhã, tá bom? E vai para a rua. Deus ajuda quem vai, quem enfrenta o problema. Levantaram cedo e foram ao deserto na direção do que vinha o inimigo e foram à luta. Saíram para encontrá-los, saíram para se colocarem frente ao inimigo. E sabe qual foi o resultado? Pulando aí todos os versículos, depois você pode ler com detalhe. Vai lá para o versículo 30. No versículo 30 traz o final da história. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados, paz, repouso, descanso. Aonde está o meu descanso? No Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Paz e descanso por todos os lados. Ele foi e fez o que Deus mandou. Deus desbaratou os inimigos. Ele não precisou fazer absolutamente nada, além de obedecer, além de se posicionar. Deus só quer de nós uma coisa, irmãos, resumindo tudo isso: posição. Qual é a nossa posição? É de cristão? Qual é a nossa posição? É de gente que acredita em Deus ou de gente que se acovarda diante das adversidades? É isso que faz diferença. Não é que a gente passa ou não por problemas. Problemas acontecem com todo mundo, de surpresa, como acontece com todo mundo. O que muda é a posição com a qual a gente enfrenta esse problema. E eu espero que a sua posição seja uma posição de firmeza, de crente verdadeiro no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Eu queria orar por você essa noite, por você que está enfrentando uma luta, uma adversidade, algo que chegou de repente. Se você quiser fazer essa oração, vem aqui à frente, os pastores vão orar por você, nós vamos orar juntos, clamar, como foi dito nesse texto, clamar ao Senhor, nós juntos, clamando a Deus por uma solução, por um milagre. Se você está enfrentando isso, Deus está te chamando aqui. Vamos orar, vamos clamar, vamos declarar a nossa confiança no Senhor. Ele é poderoso, mas Ele espera de você uma postura, e é essa postura que você tem que tomar agora, a postura de cristão, a postura de quem obedece a Deus, a postura de quem confia no Senhor e sabe que Ele fará muito mais do que você possa imaginar. Meu Deus, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor.
por esses que aqui estão enfrentando lutas que talvez eu não conheça, que eu não sei a profundidade, o tamanho, a dor, o medo que pode estar nesses corações. Mas eu sei, Senhor, que há um Deus do céu que cuida de nós, que há um Deus no céu que está conosco, que está com aquele que se volta para Ti, que está junto daquele que clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Eu creio na palavra, Pai, e a resposta é o nosso clamor, é a nossa confiança, a nossa posição. Deus, eu te peço, ajuda esses teus filhos a se posicionarem como cristãos, não se acovardando, não voltando atrás dos pontos conquistados, mas firmes e fiéis, porque o Senhor sempre é fiel. Mantém os teus servos de pé, eu te peço, Senhor. Mantém estes servos honrados no meio da batalha, porque essa luta é de Deus, essa batalha é do Senhor, e o Senhor há de pelejar, e os inimigos serão destruídos antes mesmo de tocarem em nós, porque o Senhor é fiel para fazer muito mais do que nós imaginamos. Abençoa teus filhos, Pai. Coloca tuas mãos sobre eles, meu Deus, que sintam a tua presença e que saiam daqui essa noite cheios de convicção de fé, de que nada, nem ninguém pode abalar o plano do Senhor na vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.